Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui do Savana Fitness Podcast. Hoje o papo é sobre o que está rolando de mais quente no CrossFit competitivo. Tem notícia fresquinha do fim de semana, o que vem por aí nas grandes competições e olha só, até novidades para a temporada de 2026. A gente se baseou, em artigos do Morning Chow Cup, The Barbell Spin e também numa notícia super bacana sobre nossos atletas adaptados. A ideia é tipo assim, ir fundo, entender o que está por trás das manchetes e o que realmente importa nesses eventos. Então, vamos lá, vamos desembrulhar isso. E a gente já começa com uma notícia assim gigante para o Brasil. Veio lá de Las Vegas. No último fim de semana, rolou o CrossFit Games para atletas adaptados. E o Hildon Carvalho, ele fez história. Foi campeão na categoria Below Knee Lower Impairment masculina. É o primeiro título dele nos games, sabe? Depois de bater na trave, foi segundo em 2024, terceiro em 2023, finalmente o lugar mais alto do pódio. Que persistência, hein? Nossa, sem dúvida. Um marco importantíssimo, a vitória do Hildon. Depois de tanto esforço, tantos pódios, isso não só coroa a dedicação dele, mas, inspira muita gente. E é super importante mencionar o trabalho da Willwood, que organiza os Jogos Adaptados. Eles têm sido, fundamentais para dar estrutura e visibilidade para essa galera. E o Brasil mandou muito bem em Vegas, Não foi só o Hildon. Teve o José Aparecido Costa Filho, que foi vice na Above Knee Lower Impairment, a Grislane Schuller, bronze na Below Knee Lower Impairment feminina, e o Fabrício Taveira também, prata na Seated 2 with Hip. Caramba, foi uma demonstração incrível de talento. Exato. E olha, além dos pódios, a gente teve vários outros brasileiros competindo super bem, sabe? Com ótimas colocações. O Matheus Damião ficou em 7º, Thiago Martinez em 9º, Ricardo Algater em 6º, Vinícius Assis em 5º, a Lara Toledo Martinez Luz ficou em 6º, o Lucas Almeida Lima em 8º. Realmente mostra a força do Brasil no CrossFit adaptado. Uma representação muito, muito forte. Histórias assim são demais, inspiram muito. E olha, para quem quer ficar por dentro de tudo isso e muito mais do mundo fitness, a dica é se inscrever aqui no Savana Fitness Podcast, Assim você não perde nenhuma atualização, vale muito a pena acompanhar. Bom, então, depois de celebrar essas vitórias que foram super marcantes, vamos olhar para o futuro próximo. As próximas semanas estão prometendo muita ação, competições de altíssimo nível vindo aí. Primeiro, já na sequência, tem o TYR Borapalooza Socal. É a segunda edição lá na Califórnia, De 19 a 21 de setembro, em Huntington Beach. O lugar é incrível na praia e o grande destaque é a TYR Cup. Lembra como foi ano passado? Aquele formato Team North America contra Team World. São 8 atletas de cada lado, 4 homens e 4 mulheres, e os capitães que a galera escolheu são nomes de peso. Patrick Vellner e Danielle Brandon, pelo Team North America, e a Tia Claire Toomey Orr e o Ricky Garrard, pelo Team World. 3 deles já foram capitães ano passado. Pois é. E o formato da TYR Cup é o que deixa tudo mais, fascinante, A pontuação é estilo Ryder Cup, do golfe. Cada evento vale 1 ponto para a equipe que vencer. Não importa a diferença, sabe? Ganhou o evento, pum, leva o ponto. Isso bota uma camada de estratégia enorme na hora de escalar quem vai para cada prova. E que tipo de prova a gente pode esperar? Deve ser variado, Sim, super variado. Vai ter prova individual, onde todo mundo compete e a pontuação somada decide o ponto. Vai ter all hands, com a equipe toda junta. Provas spotlight, que destacam especialistas, tipo em levantamento, ginástica ou cardio. Miami Team e CFG Team, com times menores em formatos mais clássicos. E, claro, o duelo dos captains. E tem um detalhe tático bem legal. Cada time pode usar um audible, tipo uma substituição de atleta de última hora numa prova. Só uma vez no fim de semana todo. Pura estratégia. Uau, isso deve gerar uns confrontos bem tensos. E as escalações já estão fechadas? Sim, confirmadíssimas. No Team North America, além do Vellner e da Brandon, que são os capitães, temos o Jason Hopper, o atual Ferguson Earth, a Emma Lawson, Dallin Pepper, Justin Medeiros, Alexis Raptis
E uma adição de última hora, a Olivia Kerstetter. Ah, teve mudança de última hora? Sim. O que aconteceu? Teve a Olivia Kerstetter, que foi terceira nos games esse ano. Ela entra no lugar da Alex Gazan. A Gazan ainda tá se recuperando daquela fratura na fíbula, lembra? Ah. Do acidente de carro em junho. Entendi. Ela já tinha ficado fora dos games e de outra competição também. É uma baixa importante, claro, mas a Kerstetter é uma substituta de altíssimo nível, né? Com certeza, substituição de peso. E o Team World, quem vem? Krinikov, Jay Crouch, Amy Kringle, Gracie Walton, Emma Toles e o nosso brasileiro Gui Malheiros. Um timaço, promete ser bem equilibrado. E além da disputa em si, tem uma grana boa em jogo, certo? A premiação. Tem sim, são $210 mil no total, a equipe campeã leva para casa 160 mil, o que dá uns 20 mil por atleta, né? E a vice leva 40 mil. E ainda tem o prêmio Lazar Djucic MVP Award de $10 mil, é uma homenagem bem emocionante ao Lazar. Ano passado o Pat Vellner ganhou e ficou super comovido, diz que significava muito para ele as pessoas acharem que ele foi, de alguma forma, como o Lazar. Dá uma dimensão a mais pro evento, sabe? Muito legal. Bom, então da Califórnia, desse confronto de equipes, a gente viaja, né? Pula lá para a Escócia para o final de outubro, para um dos eventos individuais por convite mais esperados, talvez, o Rogue Invitational. Estamos falando do Rogue Invitational 2025, a 7ª edição já. Vai ser em Aberdeen, de 31 de outubro a 2 de novembro. É aquele evento que mistura a elite do CrossFit com atletas de Strongman. Sempre um espetáculo, né? E tradicionalmente, como é que a galera entrava? Era uma mistura, né? Vagas pela qualificatória online, o DQ e uns convites diretos. Exato. Mas esse ano, olha, teve umas mudanças bem significativas. A primeira é sobre os convites em si. Aquele Rogue Point System, o RPS, que ranqueia a galera com base em várias competições, ele serve de guia, sim, mas a Rogue deixou bem claro. Como é um evento invitational, eles têm total liberdade para convidar quem eles quiserem. E eles já até anunciaram vários convidados, o que sugere que talvez aumente o número total de atletas esse ano. E a grande virada foi na qualificatória online no DQ, então. Sim, essa foi a maior surpresa mesmo. Porque, historicamente, o DQ classificava os 5 melhores homens e as 5 melhores mulheres. Era a regra. Só que este ano, a Rogue confirmou, depois que a qualificatória acabou, que só os 2 primeiros de cada gênero iam garantir a vaga. Foi uma quebra de tradição que com certeza pegou muito atleta de surpresa, né? Aquela galera que tava ali brigando pela 3ª, 4ª, 5ª vaga. Nossa, imagino. Então, quem conseguiu essas vagas super disputadas pelo DQ? No feminino, foram a Elisa Fuliano, que é uma atleta bem forte na Europa, e a Paige Powers, que voltou super bem depois de ser mãe. No masculino, o Udy Zupenix e o Fabian Hermans carimbaram o passaporte. Teve até uma confusãozinha com o Saxon Pantic, né? Ele liderava o ranking não oficial, mas no anúncio da Rogue apareceu em terceiro. Deu a entender que talvez rolaram algumas penalidades que não atualizaram no placar online na hora. Entendi. E quem já tá com o convite na mão? A Rogue costuma soltar os nomes aos poucos, né? Isso, eles vão anunciando devagarinho, geralmente começando pelos rankings mais baixos do RPS. Já confirmaram nomes como o Gui Malheiros, Noah Olsen, Samuel Quant, o BKG lá, o Bjørgen Carl Gudmundsson, isso entre os homens. E nas mulheres, Paige Semensa, Lucy Campbell, que foi vice nos games, a Olivia Kerstetter, terceira nos games, Dani Spiegel, Hayley Adams. Vários nomes fortes já. E é interessante que incluíram atletas voltando de lesão, como Henrik Heipalainen, que se machucou feio no Rogue ano passado. Certo. Com esses nomes confirmados e os classificados pelo Q, o que a gente pode esperar para as vagas que faltam? Imagino que os pódios dos games e os campeões anteriores do Rogue sejam prioridade, né? Ah, com certeza. A expectativa é que o Jason Hopper, o Rick Garrett e o James Sprague, que foram o pódio masculino dos Games 2025, e a Tia Claire Tomior, campeã dos Games e do Rogue 2024, recebam os convites. Aí eles se juntam a Campbell e a Kerstetter, que já estão dentro pelo pódio feminino, e o Jeffrey Adler, né, campeão do Rogue 2024, também deve estar lá.
Mas com essa liberdade maior da Rogue nos convites, isso gera alguma incerteza? Alguma polêmica, talvez? Gera sim. O pessoal do The Barbell Spin até comentou isso. Atletas que estavam bem ranqueados no RPS, como o próprio Sexton Panchik e o Travis Mayer, não foram anunciados de cara. Enquanto outros, com ranking um pouco inferior, como o Rapalainen e o Colton Mertens, foram. Isso só reforça que a Rogue está montando o campo que eles acham mais interessante, não só seguindo os pontos à risca. E isso pode acabar deixando atletas de ponta de fora. Olha, especialmente no feminino, pode criar uma briga boa pelas últimas vagas, se a gente pensar nas que já estão confirmadas, né? Pelo Q e pelos primeiros convites. E nas prováveis convidadas de topo, como a Tumeor, a Horvath, a Brandon, a Lawson, sobram poucas vagas para várias atletas de elite que ainda não foram anunciadas, tipo Arielle, Lowen, Alexis Raptis, talvez até a Alex Gazan, dependendo da recuperação. A definição final do roster feminino, dependendo de quantas vagas vão ser no total, ainda tem um suspense aí. A Rogue está claramente moldando o evento com mais liberdade esse ano. Interessante mesmo acompanhar como isso vai fechar. E falando em futuro, em planejamento, os olhos da galera também já estão se voltando para a temporada de 2026 dos CrossFit Games. Parece que tem novidade vindo aí, né? Tem sim, e notícia bem quentinha. O Dave Castro mandou um e-mail para os atletas que vão competir agora na Shire Cup, avisando que o plano geral, sabe, a estrutura da temporada 2026 dos Games, vai ser anunciada já na semana que vem. E, além disso, vai ter uma reunião com os atletas logo depois para explicar tudo direitinho, ouvir o feedback deles, responder perguntas. Poxa, mas isso parece bem adiantado, né? Normalmente a gente não recebe essas informações tão cedo assim. Exatamente. Esse é o ponto principal. É provavelmente o anúncio mais antecipado da estrutura completa de uma temporada que a CrossFit já fez. Ano passado, por exemplo, muitos detalhes importantes, tipo Last Chance Qualifier e tal, só apareceram bem mais tarde. Essa antecipação toda pode indicar um esforço maior de planejamento, de comunicação por parte da CrossFit HQ. Que a Ju, que a gente já sabia, eram as datas do Open de 2026, né? Que continua com 3 semanas, de 26 de fevereiro a 16 de março. Mas e o local dos games? Alguma pista ou algum boato? Olha, por enquanto é só especulação mesmo, viu? Baseada nos posts do Dave Castro no Instagram. Algumas pessoas interpretaram como uma dica de que os Games 2026 poderiam ir para o Chase Center, lá em São Francisco. Mas, assim, é só rumor até agora. O anúncio da semana que vem deve focar mesmo na estrutura da temporada. E a grande pergunta que fica é: que tipo de mudança essa estrutura pode trazer? Será que muda o formato das semifinais, a qualificação, os próprios games? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? O anúncio da semana que vem é tão aguardado justamente por isso. Pode definir as regras do jogo, o caminho para os atletas e para os fãs nos próximos anos. É esperar para ver. Realmente, quanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Vamos só recapturar rapidinho os pontos principais, então? A gente falou da consagração do Hildon Carvalho, título inédito nos Jogos Adaptados e da força brasileira lá. Falamos da expectativa para as batalhas na Tire Cup, lá no Wodapalooza Socal, das mudanças e do campo estrelado, ainda com algumas dúvidas, do Rogue Invitational na Escócia e, claro, dessa revelação iminente dos planos para os Games de 2026. Ufa, é muita informação. Muita coisa, sem dúvida. E tudo isso mostra um cenário que não para de se mexer, né? O que me faz pensar aqui numa coisa para a gente refletir. A gente está vendo o crescimento, o reconhecimento merecido dos atletas adaptados, vendo eventos grandes como o Rogue ajustando seus formatos de seleção, buscando talvez mais entretenimento ou controle, e a própria CrossFit planejando as temporadas com uma antecedência que a gente não via antes. Diante disso tudo, como será que a própria definição do que é ser um atleta de fitness de elite e os caminhos para chegar lá, como isso pode continuar a evoluir, a se transformar nos próximos anos? O que essa busca constante por novos formatos, por mais inclusão, por melhor planejamento, sinaliza sobre o futuro do esporte? Fica aí a reflexão. Excelente pergunta para a gente ficar pensando. O cenário competitivo do CrossFit definitivamente não está parado.
Bom, agradecemos demais a companhia de todos nesta análise aqui do Savana Fitness Podcast. Fiquem ligados para mais novidades e até a próxima.